Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma noite em que podemos compartilhar a palavra de Deus, mais uma noite em que podemos olhar as Escrituras e olhar para elas com certeza de fé, como diz a palavra, com toda a certeza de fé. A palavra de Deus aos Hebreus diz que o meu justo viverá pela sua fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nessa noite nós vamos continuar olhando a história do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Messias, uma história tremenda, uma história maravilhosa, bendita, gloriosa. Na quarta-feira passada estávamos olhando e hoje vamos então dar prosseguimento em nossa série Aprendendo com as Histórias da Bíblia. E agora chegamos então na história do nascimento de Jesus Cristo, o Messias. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que nasceria de uma virgem. O texto que olhamos semana passada, na profecia de Isaías, capítulo 7. Ele mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Jesus. Hoje vamos continuar olhando então algumas profecias do livro de Isaías. Hoje vamos olhar Isaías capítulo 9, mas eu gostaria de fazer uma breve recapitulação aonde nós paramos. Portanto, gostaríamos de orar ao Senhor, pedir a Ele a bênção, a direção, pedir que a mão do Senhor esteja sobre nós, manifestando sua bondade, sua graça, sua fidelidade. Amém, queridos? Vamos orar pelos enfermos, muitos enfermos desse tempo, vamos clamar ao Senhor e pedir a sua misericórdia e a sua graça. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que fale conosco pela sua palavra que é viva e eficaz, sua palavra que é bendita e poderosa, e a mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Oremos. Querido Pai, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu santo nome, bendizemos, Senhor, a tua santidade, bendizemos a tua glória, a tua majestade, glorificamos e exaltamos o teu nome, Pai. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelo privilégio de estar compartilhando a tua palavra, olhando a tua palavra, Senhor, e meditando sobre ela. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra que chegou até nós, tua palavra que é inerrante, Senhor, tua palavra que não volta vazia, antes fará aquilo que te apraz. Louvado seja o teu santo nome. Ó Deus, rogamos pelos enfermos desse tempo, queremos entregar em tuas mãos a vida da dona Marlene, a mãe da Cíntia. Ó Deus, amanhã ela fará aquele procedimento, rogamos que a tua misericórdia, a tua graça esteja sobre ela, curando, manifestando ali o teu poder de cura, Senhor, trazendo restauração das suas artérias. Toca na tua filha e cura, em nome de Jesus, o teu filho. Usa aquela equipe médica, Senhor, usa, ó Deus, enfermeiros, cada um que fará parte daquele procedimento, que a mão do Senhor esteja sobre eles, manifestando a tua bondade, a tua graça. Visita, Senhor, a vida do meu pai, ó Deus, toca na sua vida, restaura da sua enfermidade, manifesta o teu poder e a tua graça, restaura seus pulmões, ó Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, ali, Senhor, na sua próstata, restaura e manifesta a tua graça, o teu poder e a tua bondade, em nome de Jesus. Visita a sua esposa Marilda, repreende, Senhor, também todo mal na sua coluna, restaura das suas dores, em nome de Jesus. Visita, Senhor, o teu filho Jonatas, lá em São Paulo, que a mão do Senhor esteja sobre ele, restaurando, ó Deus, da enfermidade desse tempo.
Que a mão bendita do Senhor esteja repousando sobre ele. Visita a tua filha Márcia Simões, tua filha Eliane, tua filha Silvia, seus filhos, Ana Souza, Maria dos Anjos. Ó Deus, visita ali a irmã Joana, a irmã Silvia Maria. Cobre com teu sangue as tuas filhas, Senhor. Manifesta teu poder e graça, tua bondade. Teu servo Marcos Vinícius, toca no teu filho e manifesta, Deus, a tua graça sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Pai querido, fica conosco nesse tempo. Fala ao nosso coração pela tua palavra que é viva, eficaz e é poderosa, Senhor. Que a tua palavra fale ao nosso coração, no nome de Jesus, o teu Filho. É o que nós te pedimos. Seja com meus irmãos que estão em casa, visita cada um dos teus filhos, cada família, Senhor, que precisa da tua graça. Tua filha Rosali, ó Deus, que perdeu um ente querido esta semana, consola seu coração, restaura sua alma. Ali a família do Ivan, toma a Cristina nas suas mãos, toma a Lloyd, a Joana. Ó Deus, cada parente, Senhor, que perdeu um ente querido, que a mão do Senhor esteja consolando, que o Espírito Santo, o Consolador amado, esteja dando teu conforto, Pai, para essas famílias. No nome de Jesus, é a nossa oração. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade, queridos irmãos, de estarmos compartilhando a palavra do Senhor. Você que está conosco é muito bem-vindo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Nós paramos exatamente nesse texto, Lucas capítulo 1, verso 39, verso 38, quando o anjo terminou de anunciar a Maria o nascimento de Jesus, o Messias, Maria deu uma resposta para o anjo. Nós, na quarta-feira, paramos exatamente aí nesse ponto, e eu disse naquela ocasião que deve ser essa a nossa postura. Maria creu na mensagem que o anjo trouxe para ela, da parte de Deus. Diz assim, Lucas 1, verso 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A resposta de Maria para o anjo mostra para nós que ela creu na mensagem que o anjo havia trazido. O anjo apareceu a Maria e disse que ela foi escolhida e teria um filho. Ela então fez um questionamento, perguntando como seria isso, porque ela não tinha relação com homem algum. E aí o anjo então respondeu para Maria, lá no verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O anjo afirmou para Maria que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus manifestou graça na vida de Isabel e Zacarias, que já eram idosos. Isabel era estéril, também não podia ter filhos. E Deus gerou João Batista no ventre de Isabel. E agora era a vez de Maria. E Maria creu naquilo que o anjo havia dito. Essa deve ser a nossa postura, crer nas promessas de Deus. E quando a gente olha o restante do texto, a partir do verso 39, quando Maria vai visitar Isabel, fica claro para nós que Maria creu em Deus. Leia comigo, Lucas 1, 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres,
e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Agora Isabel está falando com Maria, porém, da parte de Deus. Isabel, cheia do Espírito Santo, ela começou a profetizar e falar a respeito do Senhor, do menino Jesus, que estava no ventre de Maria e talvez nenhum mês de gestação ainda. Pensando na sequência do texto, provavelmente Jesus tinha algumas semanas, talvez uma, duas, no máximo, que havia sido gerada. E quando Isabel ouve a voz de Maria, ela logo fica cheia do Espírito Santo, e ela então começa a profetizar, e diz aí no verso 44, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. E no verso 43, ela declara, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? O Senhor ali é o Senhor Jesus. Logo então ela está falando de maneira profética. Ela nem sabia nada a respeito de Maria, né? Não havia telefone naquele tempo, não havia e-mail. Ela não mandou um zap para Isabel. Ela foi em loco visitar Isabel e compartilhar a experiência. Antes de Maria falar qualquer coisa, Isabel logo então, movida pelo Espírito Santo, ela fala do Senhor. O Senhor Jesus, o Messias. E ela termina então dizendo, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que te foram ditas da parte do Senhor. Bendita a que creu. Queridos irmãos, essa é a questão principal hoje. Eu e você, como igreja, precisamos crer nas profecias bíblicas. Muito bem-vindo, você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Deus fala ao teu coração de maneira tremenda pela sua palavra. E eu quero ir com os irmãos em João, capítulo 20, quando Jesus também, ele vai dizer quase a mesma frase, bem-aventurado aqueles que creram, os que não viram e creram. Vamos comigo ao Evangelho de João, capítulo 20. Quando Jesus entra aonde os discípulos estão trancados, porque estavam com medos ainda dos judeus, Jesus então vai encontrá-los já pela segunda vez, sendo que a primeira vez Tomé não estava entre os discípulos. E Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado. E Tomé havia dito, se eu não colocar a mão nas mãos do Senhor, para conferir ali o furo dos cravos, eu não acreditarei. Jesus, ao entrar, veja comigo João 20, 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, queridos, bem-aventurados somos nós que não vimos o Senhor Jesus de maneira pessoal, física, não tocamos nele, mas cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, cremos no nascimento virginal do Senhor Jesus, cremos nas profecias, cremos na volta de Cristo, que é
iminente. A qualquer momento o anjo tocará a trombeta de Deus e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. E é preciso, querido irmão, querida irmã, que você creia nas Escrituras Sagradas. Logo, a história de Jesus, o Messias, é uma história de fé. Quem vai seguir a Jesus vai seguir por fé. E seguir a Jesus, o Messias, é um caminho de fé todo o tempo. E transcende a razão humana. Quem vai caminhar ao lado do Senhor Jesus vai trilhar o caminho da fé. O meu justo viverá pela sua fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nesse tempo do fim, querido irmão, querida irmã, é necessário que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, e ela será fortalecida pela palavra de Deus. À medida que eu e você vamos à palavra, estudamos, meditamos sobre ela, nós temos a fé fortalecida no Senhor. Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Por isso nós temos falado aqui constantemente, esse é um tempo que precisamos estudar as Escrituras, até porque há muita gente pregando heresias, confundindo os discípulos. Então eu e você precisamos ser como os cristãos bereanos, quando Paulo chega à cidade de Bereia e vai à sinagoga, e ali estavam os judeus ouvindo a Paulo e conferindo com as Escrituras se de fato o que Paulo falava correspondia ao que estava na Escritura. Esse é um tempo, querido irmão, querida irmã, que eu e você precisamos ler a Bíblia e estudar mais do que nunca. Porque há muitos pregadores saindo pelo mundo afora e pregando heresias para arrastar os discípulos atrás deles. Como disse Paulo lá no livro de Atos, capítulo 20, quando ele fala aos presbíteros de Éfeso: no meio de vós surgirão homens falando coisas pervertidas para atrair os discípulos após si. Então, nunca foi tão necessário que eu e você estudemos a palavra dia após dia, olhemos as profecias, meditemos sobre ela e creiamos nas profecias, creiamos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inerrante, e a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos. A palavra de Deus, toda ela é atualizada, atualíssima. A palavra de Deus não muda, jamais mudará. Muito bem-vinda, muito boa noite, irmã Rosali. Deus te guarde, te fortaleça e console o teu coração pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos olhar hoje a segunda profecia no livro de Isaías, que está no capítulo 9. Isaías é o profeta messiânico, aquele que mais falou sobre a vinda de Jesus, o Messias. Nós, na quarta-feira, vimos no capítulo 7. E hoje, então, vamos entrar no capítulo 9. E eu gostaria que você fosse comigo ao livro do profeta Isaías, capítulo 9. Isaías 9 vai falar sobre o nascimento e o reino do príncipe da paz. Isaías, ele fala do nascimento e dá mais alguns detalhes. Detalhes esses importantes da vinda do Messias, detalhes que a gente precisa olhar e conferir para que a nossa fé seja fortalecida. Isaías capítulo 9, verso 1, diz o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andara em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos.
porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Louvado seja Deus. Queridos irmãos e irmãs, Isaías ele é preciso em algumas coisas nessa profecia. Eu quero começar olhando o versículo 1, quando ele diz sobre a terra de Zebulon, Naftali, o caminho do mar, a Galileia dos gentios. Isaías aqui está profetizando que o começo do ministério de Jesus seria naquela região. É uma região esquecida pelos judeus, uma região desprezada, era bem na extremidade de Israel. Por isso havia muitos gentios ali, e aí o nome então ficou Galileia dos gentios, porque havia muitos gentios morando ali, e por esse fato os judeus desprezavam aquela região, mas Deus escolhe as coisas simples para confundir as coisas que se acham importantes. As coisas nobres são confundidas pelas coisas simples. E Jesus vai começar o seu ministério exatamente por aquela região da Galileia, a Galileia dos gentios, que andava em trevas, trevas espirituais e trevas também materiais. Israel havia sido invadido muitas vezes por aquela região, por ser uma região menos provida de todas as coisas, inclusive de segurança para o povo. Então era uma região desprezada, esquecida, mais ou menos como as fronteiras de estados, né? Quando você passa, quem viaja pelo Brasil, que é muito grande, nas viagens missionárias a gente sempre atravessa de um estado para o outro, e quando você chega na divisão de um estado para o outro, geralmente aquela região é uma região esquecida. Os governadores têm a tendência a esquecer, né, os prefeitos, aquele final de estado ou final de município. Você pode reparar, se você fizer uma viagem Rio-Nordeste, você vai perceber que todo final de cada estado, na divisão com o outro, é uma região esquecida. A Galileia era mais ou menos assim. Por isso ela é chamada Galileia dos gentios. E um povo que estava ali estava em trevas, duplamente falando, porém o foco principal é trevas espirituais. Eles estavam em trevas, mas a luz vai brilhar à medida que Jesus começa o seu ministério exatamente por ali. E eu queria ir com os irmãos para conferir a profecia. Vamos a João, capítulo 2, vamos a Mateus, capítulo 4. Nós vamos ver o cumprimento dessa profecia. Primeiro no Evangelho de João, João capítulo 1, verso 43. Jesus começa o seu ministério e ele começa a chamar alguns discípulos. João 1, 43. Filipe é apresentado ao Senhor, o Senhor passa e chama Filipe. Filipe é de Betsaida, região da Galileia, e Filipe então vai chamar Natanael. E veja o que diz o texto, João 1, 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei,
e a quem se referiram os profetas: Jesus, o Nazareno, filho de José. E aí eu quero que você preste atenção num detalhe. Eles estavam olhando as profecias. Filipe diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas: Jesus, o Nazareno, filho de José. Queridos irmãos, pense comigo o estado que Filipe ficou, extasiado, esperando uma profecia, como o povo de Israel, já há cerca de 2000 anos. Porque Abraão data lá de 2165 a.C., quando Deus começa a formar a nação de Israel. Da profecia de Isaías, 700 anos mais ou menos. E os fiéis estão aguardando e esperando. E agora eles estão diante de Jesus, o Cristo, que é o cumprimento da profecia, ao vivo e a cores, como nós costumamos a dizer no nosso tempo. Filipe está extasiado e vai procurar um amigo chamado Natanael, que também era alguém que esperava o Messias, e Deus sempre teve os fiéis da terra, como hoje. A igreja precisa se manter fiel, aguardando o cumprimento da profecia. E eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Se Cristo veio e cumpriu as profecias na sua primeira vinda, é lógico e certo que ele virá na sua segunda vinda, cumprindo assim as profecias. Entre essas profecias da segunda vinda está a profecia do próprio Senhor Jesus, que não mente, diz a palavra. Ele disse: eu vou, mas eu voltarei para vós outros, e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos irmãos, o próprio Senhor Jesus prometeu que voltará para nos levar, para morar com ele. Ele disse: eu vou preparar-vos mansões celestiais. E é preciso crer nas profecias, é preciso aguardar as profecias, ficar firme, como eles ficaram. Mas Natanael, apesar de ser um varão em quem não havia dolo, ele titubeou, porque ele olhou para o aspecto material. Vejamos o que ele responde para Filipe. Verso 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Porque Nazaré estava dentro da Galiléia, na outra extremidade da Galiléia, e Nazaré tinha uma reputação muito ruim, além de estar na Galiléia, que já era desprezada pelos judeus. A cidade de Nazaré tinha uma má reputação. Então, quando Filipe diz para Natanael: Jesus, o Nazareno, Filipe: como assim? De Nazaré? Só que Filipe esqueceu de olhar Natanael esqueceu de olhar as profecias nesse momento. Porque já havia uma profecia que Jesus viria de Nazaré. Por isso que é importante estarmos olhando detalhadamente, estudando cada uma das profecias bíblicas, para que a nossa fé não desfaleça, para que a gente não perca a esperança, para que a esperança seja renovada a cada instante. Queridos irmãos, e aí então Filipe responde a Natanael: vem e vê. E Natanael foi comprovar o que Filipe estava dizendo. Verso 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aqui Jesus
fala profeticamente sobre a sua ascensão, que está escrita lá em Atos capítulo 1, quando os discípulos olhando para o céu, ele vê dois varões e vê os anjos. Mas percebam que Jesus, quando se refere a Natanael, ele diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael era alguém piedoso, e Jesus então começa, nesse episódio aí, a chamar os primeiros discípulos. Gente simples do povo, mas gente piedosa, gente que tem a vida no altar de Deus, gente que busca Deus. Percebam que Jesus não vai no Sinédrio escolher os 12, não vai na linhagem sacerdotal, ele vai no povo simples, porém, o povo que era fiel ao Senhor e às Escrituras Sagradas, aqueles que aguardavam a vinda do Messias. Vamos a Mateus capítulo 4, que vai também falar do começo do ministério de Jesus na região da Galileia. E é lá na Galileia, irmãos, que Jesus ele monta o seu quartel-general. E ele começa o ministério dele a partir da Galileia. Mateus 4, versículo 12. Diz o seguinte: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percebam que a pregação de Jesus é sobre o arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus começa exatamente na Galileia, lá no extremo da Galileia. Ele sai de Nazaré e vai bem lá para dentro da Galileia, morando assim em Cafarnaum, situada à beira-mar, região que morava ali os pescadores, Pedro e André, Tiago e João, Filipe e Natanael, cidades vizinhas, cumprindo assim a profecia que Jesus começaria o seu ministério na Galileia, a região de trevas, região esquecida. Mas é lá nas trevas que Jesus vai brilhar a sua luz. E aí eu quero voltar a Isaías, capítulo 9, o versículo 2, quando diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, o nascimento de Cristo Jesus era a luz que estava raiando nas trevas. E o próprio Jesus, ele vai dizer, e aí nós precisamos voltar lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. João vai dizer, lá no capítulo 1, vamos primeiro a João capítulo 1, que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Queridos irmãos, esse é um tempo que precisamos crer nisso. Por mais que o mundo esteja em confusão, cada dia que você olha os noticiários, você vê tantas coisas, a impressão é que as trevas vai ganhar, vai prevalecer. Mas o texto é claro, as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos comigo, João capítulo 1, verso 4. Veja o que diz aí. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas,
e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não vai prevalecer, querido irmão, querida irmã. Cada pregador herege que se levantar pregando heresia, Deus tem 10 ou 20 ou mais homens de Deus pregando a verdade de Deus. As trevas não vão prevalecer, porque a luz resplandece nas trevas. E veja que o texto de João, aí mesmo vai dizer, João 8, mais à frente o próprio Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Vamos comigo, João 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu e você, todos quantos seguem o Senhor Jesus, têm a luz da vida. E aí Jesus vai ser mais enfático lá em Mateus, capítulo 5, verso 14, quando ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vamos comigo a Mateus. Mateus, capítulo 5, lá no Sermão do Monte, no começo do Sermão do Monte, logo após as bem-aventuranças, Jesus vai virar para os discípulos e vai transferir a responsabilidade de iluminar o mundo, porque Jesus ia voltar aos céus para preparar mansões celestiais para nós, e ele então nos dá a incumbência de que eu e você, como cristãos, seguidores dele, discípulos de Jesus, deveríamos brilhar. E veja o que diz aí, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Querido irmão, querida irmã, eu e você somos chamados a brilhar. Então a história de Cristo, Jesus, o nascimento de Jesus, a luz que brilhou naquele tempo e continua a brilhar até a sua volta, ela tem tudo a ver comigo e com você, que somos discípulos dele. A tarefa de iluminar o bairro, a cidade, o condomínio, aonde moramos, a rua é nossa, de brilhar. É o que Jesus diz para nós. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a minha vida e a sua vida andando na presença de Deus vai fazer brilhar aqueles que estão ao nosso redor. Então a profecia do Messias que nasceria para iluminar as trevas, ela também faz parte da nossa vida. Eu e você estamos inseridos nessa profecia quando decidimos seguir o Senhor e fazer parte do seu exército como discípulos de Cristo. Nós temos esse compromisso, essa obrigação de fazer brilhar a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras. Então, vendo, eles vão glorificar ao Pai que está nos céus. Essa tarefa, querido irmão, querida irmã, é tarefa nossa. Louvado seja Deus por isso. Jesus dividiu conosco essa tarefa. Voltando a Isaías, eu quero olhar o versículo 4, Isaías 9, verso 4, que vai falar do jugo que Jesus veio quebrar. Jesus não só veio iluminar o mundo de trevas, mas veio libertar os cativos. De que maneira? Quebrando o jugo do pecado, a força do pecado sobre a humanidade. Olha o que diz Isaías 9, verso 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. A profecia fala que Jesus veio quebrar
o jugo. E isso fala de libertação espiritual. Os judeus, no período em que Jesus estava aqui na terra, a maioria pensava apenas no aspecto físico, que Jesus ia libertar a nação de Israel do domínio romano. Mas o texto, ele vai falar de libertação espiritual, do jugo do pecado. Queridos irmãos e amigos e irmãs, você que está conosco, essa é a maior herança do poder do Evangelho na vida do homem e da mulher. Jesus veio quebrar o jugo do pecado sobre nós. E aí eu quero ir a Mateus, capítulo 11, verso 28, quando Jesus nos convida de maneira amorosa. Aquele texto bastante conhecido: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Jesus convida todos quantos queiram ser libertos do poder do pecado, do poder das trevas, poder das drogas, da prostituição, do roubo, da mentira, do engano, seja qual for o tipo de pecado. O Senhor Jesus, ele tem poder para quebrar na vida do homem e da mulher. Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Preste atenção que Jesus, ele veio trazer libertação para todos. Mas ele então vai respeitar o livre-arbítrio da humanidade. E ele diz: vinde a mim. Ele faz um convite. Vai quem quiser. Vinde a mim, todos. Ele convida a todos. Os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí Jesus oferece o jugo dele, que é suave, e o fardo que é leve. E diz ainda: vocês vão achar descanso para a vossa alma. Agora, quem não quiser, ele não vai obrigar. É preciso desejar e querer essa libertação. E aqui está, queridos irmãos e amigos, o poder do Evangelho para libertar o homem do poder do pecado, seja qual for a vida de pecado que o ser humano estiver preso, amarrado. O Senhor Jesus tem poder e graça suficiente para libertar. E aí eu quero olhar mais um texto. Romanos, capítulo 6, verso 14. Quando vai dizer que nós não estamos escravizados pelo pecado. Vamos comigo a Romanos 6, verso 14. Veja o que Paulo diz aí, Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, o pecado não vai dominar vocês. A prostituição não vai dominar o cristão. A mentira não vai dominar o cristão. O vício, seja ele qual for, não vai dominar. A sodomia não vai dominar. O engano, nada disso pode dominar a vida de alguém que foi liberto pelo poder do sangue remidor do Senhor Jesus. Então, querido, quando olhamos a história do nascimento do Messias, tudo isso está incluído nesse pacote. Por isso a história gloriosa do nascimento de Jesus, que viria nascer da Virgem Maria, ia crescer, fazer um ministério, morrer e ressuscitar, trazendo assim libertação para todos quantos queiram. Eu e você fomos libertos do jugo. Jugo é aquilo que ficava sobre os ombros dos animais de carga, e o animal ficava ali preso, subjugado. E assim está a humanidade sem Cristo. Ela está subjugada pelo poder do pecado desde Adão e Eva.
toda a humanidade foi subjugada ao pecado. Quando Cristo veio, ele veio exatamente libertar a humanidade do poder do pecado. Por isso aquele versículo ele é glorioso. O versículo 4 de Isaías, porque fala da libertação do jugo que pesava sobre a humanidade. Querido irmão, querida irmã, o homem sem Cristo, ele está subjugado pelo poder do pecado. Ele até tenta, mas ele não consegue, porque a força do pecado está sobre ele, amarrando concorrentes, a menos que ele vá a Cristo, entregue a sua vida a ele. Ele estará eternamente preso. Mas no dia que ele decide ir a Cristo, pedir libertação, ele então é totalmente livre. E o texto é claro quando diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça. A graça de Cristo nos libertou. A graça de Cristo transformou a nossa vida para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero voltar a Isaías e olhar o último versículo, lá de Isaías, que é o versículo 6. Volte comigo rapidamente, Isaías 9, verso 6. Que vai falar do governo, do Messias, do principado, da autoridade do Messias. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O governo, o poder, a autoridade, o principado está sobre os seus ombros. Sobre os ombros de Jesus, o Messias. E aqui o profeta, como ele está falando do nascimento, né, ele usa a expressão menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Jesus vem da linhagem real de Davi e Jesus vem com a missão direta da parte de Deus. Então ele tem o governo sobre os seus ombros. E sabe quando ele conquistou o governo, queridos? Quando ele foi à cruz e deu a sua própria vida em obediência ao Pai. E ele então ali morre e ressuscita pelo poder de Deus. E aí então foi entregue nas suas mãos toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio. E eu quero encerrar olhando Filipenses. Filipenses capítulo 2, quando diz que Deus entregou nas mãos de Jesus, o Cristo, todo o domínio, todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, versículo 9 em diante. Veja o que diz aí, Filipenses 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba, queridos irmãos, irmãs, amigos, todo o governo está sobre os ombros de Jesus, todo o poder foi dado a ele. Após ele ter ido à morte, o texto diz aí que Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Porque ele foi obediente até a morte, deu a sua própria vida, o Pai o exaltou, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus. Os anjos, todos os anjos vão se dobrar diante de Cristo naquele grande dia. Na terra, todos os homens vão se dobrar diante de Cristo Jesus. E debaixo da terra, todos os demônios do inferno vão se dobrar diante de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, o principado está sobre os ombros de Cristo. E quando eu e você declaramos que somos discípulos de Cristo, nós somos os filhos do rei. Nós somos os agentes do reino. Portanto, você não precisa ter medo à medida que o fim se aproxima, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele é aquele que cuida de nós, de mim, de você. E à medida que andamos em fidelidade com ele, a sua mão está conosco, a sua mão está sobre nós, nos guardando, nos fortalecendo. Nós temos que caminhar em fidelidade, olhando para Cristo, autor e consumador da sua fé. Eu queria encerrar indo a Hebreus, capítulo 12, quando o texto ali nos exorta a desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e ficar firme olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Vamos comigo a Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Logo após o escritor falar daquela galeria de homens, os chamados heróis da fé, ele diz o seguinte, Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Queridos irmãos, é preciso considerar a vida de Jesus, que não precisava morrer, ele morreu por nós, ele deu a sua própria vida. Por isso ele diz aí, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus pagou o maior preço, a pior parte foi Jesus quem fez, deu a sua própria vida, se humilhou até a morte e morte de cruz, para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. O nosso papel é crer em Jesus, ficar firme, olhando as profecias, aguardando a sua volta, pregando o evangelho, andando em pureza e santidade para a glória de Deus. Correndo, fugindo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Querido irmão, o pecado, o mundo jaz no maligno, o pecado está a toda volta querendo nos tragar, assediando eu e você. Nosso papel é ficar firme olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não desanime, não desista da carreira proposta para mim e para você. Leia a tua Bíblia todos os dias, estude a palavra, ore ao Senhor, busque o poder do Espírito Santo, a graça bendita de Deus na sua vida. Não abandone a sua congregação. O texto vai falar, Hebreus vai dizer, não abandone as vossas congregações, como é costume de muitos. Não abandone a comunhão dos santos, a comunhão dos irmãos. Fique firme e busque a Deus.
aguardando a volta do Senhor Jesus, olhando as profecias, como estavam lá Natanael, Pedro, André, Tiago, João, todos aqueles que andaram com Cristo, que puderam ver a profecia ao vivo e a cores, andando e se movimentando entre eles. Mas lembre-se sempre, mais bem-aventurados somos nós, que não vimos e cremos. Foi o que Jesus falou para Tomé. Porque você viste e você creu. Mais bem-aventurado os que não viram e creram. Então, querido irmão, querida irmã, eu e você somos mais bem-aventurados do que Tomé, que colocou o dedo lá nas mãos furadas de Jesus. Nós não vimos, mas nós cremos. E a palavra é suficiente para mim e para você. Andarmos de fé em fé, aguardando o soar da trombeta de Deus. Aleluia. Querido irmão, querida irmã, ande em santidade. Pregue o evangelho, pregue a palavra, leia a sua Bíblia, ore a Deus. E aguarde, porque um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará, porque a palavra não cairá por terra, nenhum tio cairá no chão. O próprio Jesus disse e prometeu: os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Amém? Vamos orar. Querido Pai, te adoramos pela tua palavra, que é viva, poderosa. Te adoramos porque a tua palavra não volta vazia. Tua palavra fará aquilo que te apraz. A tua palavra é poderosa, Senhor, para libertar os cativos. Se alguém cativo no pecado, o Senhor liberta, restaura, purifica os corações nesta noite. Aonde esta palavra chegar, quem parar para ouvir, que seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Alguém que está preso, Senhor, no poder das drogas, da prostituição, da mentira, do roubo. Ó Deus, ao ouvir essa palavra, que seja liberto pelo poder da cruz, o poder do Evangelho. Em nome de Jesus, o teu Filho, ó Pai, manifesta poder e graça através da tua palavra. Unge os meus irmãos que estão falando esta hora pelo Brasil e pelo mundo afora. Aviva a tua igreja, vivifica o teu povo. Prepara a noiva, Senhor, para o grande dia do arrebatamento, para o louvor e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Deus te guarde essa semana, te fortaleça. Se Jesus não voltar, e se Deus permitir, quarta-feira, estaremos juntos às 20 horas. Às quarta-feiras, agora sempre às 20 horas. Deus te abençoe e te fortaleça. Em nome de Jesus, um forte abraço e até quarta, se Deus assim permitir.